até pegar ali o título, o autor, e comprar o livro via internet, né? Comprar o livro para que você tenha. Por que eu digo isso, irmãos? Que, por exemplo, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, a aula 3, que é o capítulo 3 do livro. Irmãos, eu tive dificuldade em conseguir escolher tópicos ali para estar ministrando para vocês. Eu vou ministrar aqui a metade do capítulo. Tem muito mais coisas lá que ele vai abordando. Ele fala sobre as linguagens que Deus fala, né, hoje, né, como é que Deus fala. Então, ele vai abordar no livro lá as formas que Deus fala, através de sonhos, de visões, e vai dando exemplos bíblicos, exemplos no seu dia a dia. E isso tudo eu não vou conseguir passar aqui para vocês, porque eu tive que selecionar aqui para poder, em 30 minutos, 40 minutos, passar essa aula. Então, além de estudar aqui, onde é importante, por quê? Porque eu vou passar também algumas coisas que não estão no livro, né, coisas pessoais, experiências pessoais, e outras, né, que estão no livro eu não vou conseguir passar aqui. Então, você precisa estar aqui recebendo, mas é muito bom se você também estudar lá no escrito. E essas aulas estão lá, no aplicativo. Segunda-feira já estaremos colocando a aula de hoje, que está sendo gravada no aplicativo. De preferência, todo mundo aqui. Mas se em alguma sexta-feira você não pode vir, surgiu algum imprevisto, não pôde vir, então nós temos também esse recurso. Fica lá salvo para você assistir e não perder nada. Amém? Amém, pessoal? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Deus é bom! Aplauda o Senhor Jesus aí com alegria. Glória a Deus. Vamos caminhar então. Nós falamos na semana passada sobre os mitos, as falácias a respeito da profecia, do mover profético, onde muitas pessoas acabam não buscando. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala? Logicamente que a principal forma que Deus fala é a Bíblia, né? A Bíblia é a profecia já pronta, completa, a Bíblia. Mas Deus, Ele pode usar e quer falar conosco de formas diferentes. Nada que vai, logicamente, contra a Bíblia ou vai estar desacordo com a Bíblia. São coisas que você já está sendo ministrado pela palavra de Deus e, de alguma forma, o Espírito Santo, Deus, ele pode falar com você, consolidando aquilo que ele já tem falado, seja através da Bíblia, das pregações, enfim. Vamos lá? A voz de Deus. Quando nós paramos para ouvir e querer aprender a ouvir a voz de Deus, é interessante. Isso aqui são trechos do livro, né? Estamos copiando aqui e estudando o livro. Ele diz assim: com frequência Deus prefere falar de um modo estranho e através, né, de meios fora do comum. Né? Deus, ele age dessa forma. É interessante que a Bíblia fala que Deus fala através de enigmas. É como se fosse um quebra-cabeça. Aqui já começa a entender alguns princípios de como que Deus age, que Deus fala. Enigmas nos fala sobre charadas, né? Ou um quebra-cabeça. Por quê? Porque quando Deus fala, às vezes Ele não entrega a mensagem por completo. Você recebe algo e aquilo ali você fica sem entender, porque é apenas um pedacinho do quebra-cabeça. Mas daqui a pouco haverá uma outra manifestação de Deus, uma outra palavra de Deus, de alguma forma que Deus vai falar contigo, e vai ser mais uma pecinha desse quebra-cabeça que vai montando, e se você perseverar em fé, em alinhamento com Deus, em sensibilidade, vai formando a mensagem de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Todos nós vivemos isso, gente. Recentemente eu estava trabalhando, por exemplo, no Trilho do Crescimento, né, onde eu preguei pelo Brasil inteiro, né, agora mesmo o Jorge falou: pastor, que maravilha, né, cada convidado, cada conexão. E realmente, se você que está acompanhando aí as nossas lives, meio-dia, cada dia vem alguém de um lugar desse Brasil. Uma hora é lá de Pelotas, outra hora é lá do Macapá, outra hora é lá de São Paulo, outra hora é lá do Espírito Santo. Cada hora vem de um lado.
porque Deus nos deu essa graça, né, de muitas conexões, de muitas amizades, de alianças pelo mundo, né, e foi através do trilho do crescimento. Agora, deixa eu confessar algo para vocês. Enquanto que eu saía, quantas e quantas vezes eu peguei meu carro de madrugada para ir para o aeroporto, para pregar numa convenção estadual, para um congresso onde teria milhares de pastores de um estado, e eu dirigindo o carro, indo para o aeroporto, para Belo Horizonte, eu falava assim, Deus, eu não estou entendendo nada, por que eu? Porque pensa comigo, gente, eu ia falar para presidente de estado, eu ia falar para grandes pastores, pessoas com experiência violenta na obra de Deus, superintendentes, pessoas que têm 50 anos de ministério, e o Samuel, que estava indo lá para pregar, quem que era? Na época, era o pastor auxiliar na primeira igreja de Divinópolis. Nunca havia nem estado na frente de uma igreja como pastor titular. Eu falei, Deus, tem uma coisa errada aqui, Deus. Por que eu estou indo? Sabe, irmãos, mas a gente vai vendo o quê? Se a gente ter essa sensibilidade e a obediência, são pequenas peças do quebra-cabeça, que hoje eu paro e vejo, era necessário aquilo. Hoje, quando eu ouço esses pastores que estão sendo convidados, como eu disse, às vezes presidente de estado, que nós convidamos, o presidente de Mato Grosso, pastor Tonzinho, que vai estar com a gente aqui numa sexta-feira, viu? Vai estar aqui nesse culto aqui, nesse tempo aqui, se eu não me engano, dia 8 de setembro, né? 8 de setembro, pastor Tonzinho vai estar aqui, um homem de Deus, usado por Deus por milagres, então nós vamos, né, continuar caminhando por milagres. Hoje eu percebo que todas aquelas conexões, tudo aquilo que aconteceu, foi para gerar o Samuel, que hoje está aqui, o Samuel com a experiência que teve, o Samuel com as amizades e conexões. E tudo que eu vivo hoje, que eu não entendo, eu tenho que apenas confiar, porque Deus está gerando o Samuel necessário para daqui a 10 anos, para que daqui a 15 anos. Então eu preciso apenas confiar nessa linguagem de Deus que às vezes parece um quebra-cabeça, que eu não entendo, porque é uma pecinha isolada. Mas confie e vai guardando cada pecinha, vai encaixando uma na outra. Deus está falando com você. Amém? Então, irmãos, meios fora do comum, estranhos, né? Lembremos-nos de que Ele é o Criador e que sua criatividade expressa-se através dos modos pelos quais Ele se comunica. Ele é o Deus Criador. Pensa comigo, gente, Ele é o Criador dos céus e da terra. Quando você sai aí um pouquinho aí num jardim, não precisa ir lá para o meio da roça, não, às vezes num jardim que você pega uma planta, você encontra ali tantas tonalidades diferentes, quanta beleza dentro de uma flor, de uma planta, e é uma só entre centenas de milhares de plantas que existem, cada um com uma característica, com um perfume, com uma tonalidade, todas feitas pelo Senhor Deus. Olha o quanto que Deus é criativo. E quando nós falamos sobre a criatividade de Deus, a gente entende que Deus também ele vai ser criativo no seu modo de falar. Ele vai ser criativo. Ele não vai se repetir, né? Lembrando que a principal é a palavra de Deus. Tirando a questão da palavra de Deus, estou falando no teu relacionamento com Ele, de ouvir a voz do seu dia a dia. Ele vai falar com você de formas que você nem imagina. Às vezes, por algo que acontece no seu dia a dia, alguém que te abordou, uma cena que você enxerga. Nós precisamos estar alinhados com Ele, sensíveis, porque a todo momento Deus ele quer falar conosco. Amém? Deus fala. Então, João 1:1, Jesus é chamado Verbo, é a palavra de Deus, então Deus é um Deus comunicador. Lá no Jardim do Éden, Adão ouviu o som da voz de Deus que andava, né, pela viração do dia, não é vibração, viração do dia, né, procurando se encontrar com Ele. Deus é um Deus que se comunica. Fala assim comigo, meu Deus é um Deus
que quer conversar comigo. Fala assim: Deus, pode falar, eu quero te ouvir. Amém, pessoal? Então vamos entender agora os níveis de revelação. Vamos lá. Aqui no livro ele vai colocar assim os níveis mais baixos, né, e os níveis mais altos, né? Mas não é porque é uma forma que você vai ouvir ou que é mais importante que a outra, mas é a forma que ele se revela. Os níveis mais baixos de revelação incluem impressões ou percepções mentais ou espirituais. Uma fraca visão no nosso interior, sabe? Aquela impressão, aquele sentimento que você tem. É a doce e suave voz de Deus que ouvimos no nosso espírito. Todas essas são formas válidas de revelação, embora, ele diz ali no nível mais baixo. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, no nosso dia a dia, você pode ter certeza que Deus estará falando contigo. Às vezes em sentimentos, às vezes, sabe, em pequenas impressões que você possa ter. Mas Deus ali está falando. Eu tenho comigo que às vezes, sabe, quer ver um exemplo? Você sempre faz um caminho da sua casa para o seu trabalho. Você pega o seu carro e faz aquele caminho, aquelas ruas sempre iguais. Aí não tem um dia que a gente fala assim: hoje eu vou fazer um caminho diferente. Não tem uns lances assim na cabeça da gente? Hoje eu vou fazer um caminho diferente. Cansei desse caminho, vou fazer outro aqui. Você talvez não saiba, mas ali o Espírito Santo te direcionou para algo, para fazer um caminho diferente, porque Ele está te proporcionando um livramento e você nem sabe. Mas se você, tendo essa sensibilidade de entender, sabe, esses sentimentos, essas impressões, percepções, né, mentais ou espirituais, lá no seu interior, Deus é Espírito, Ele vai estar sempre se movendo no seu espírito. Por isso, irmãos, é tão importante, aprenda isso, viva o máximo do tempo conectado com Deus. Como assim, pastor? Sabe, está caminhando, está ali trabalhando, está fazendo o que for, mantenha esse contato, mantenha ali conversando com Ele, mantenha ali adorando a Ele, quem sabe até orando em outras línguas. Eu lembro quando no primeiro Alinhados que nós fizemos, Alinhados com os Céus, nós convidamos o pastor Denardi, e foi o pastor lá que trabalhava contigo, não deixa queimar, o Tiago. O Tiago foi lá buscar, se não me engano foi o Tiago mesmo, foi buscar o pastor Denardi no aeroporto. Aí quando ele chegou lá na chácara, eu falei para o Tiago assim: Tiago, e aí, deu tudo certinho? Ele falou: deu. Rapaz, ele só falou para mim assim: você não acredita, ele veio de lá aqui orando em língua estranha do meu lado. De lá aqui, 2 horas de viagem orando em outras línguas. E é uma coisa impressionante. Ele não para, porque ele quer ficar 24 horas nesse alinhamento conectado. Eu tive a oportunidade de viajar com o pastor Denardi algumas vezes, e ele já teve hotéis que gerou problema, porque ele vai no quarto dele e no meio da noite ele começa a orar, e começa a orar em voz alta e atrapalha o povo. Porque há essa sede de se manter conectado. E quando você se mantém, aprenda isso. Quando você mantém essa conexão, você vai perceber que Ele vai te dar sentimentos, algumas impressões, que serão pontos chaves para os teus caminhos e para as tuas atitudes. Sabe, não, eu estou sentindo algo aqui. Eu estou sentindo que isso aqui não vai ser bom. Não é instinto, não é, sabe, por acaso. Você tem o Espírito Santo dentro de você e Ele está te mostrando algo. Só que às vezes a pessoa ela não entendeu isso, não aprendeu isso. Por isso que a gente está aqui estudando. Hoje você está aprendendo isso. Que aquela impressão, você conversa com alguém, você sente algo assim: mas tem uma coisa esquisita. Não é por acaso. O Espírito Santo está te mostrando algo, está querendo te falar algo. Isso é estar debaixo desse nível de revelação. Como vimos aí, o nível mais baixo. E o nível mais alto, aí já é algo diferenciado, né?
aqueles que incluem visões abertas. Deus pode fazer isso. A gente está aqui no culto, eu já ouvi muitos e muitos testemunhos. Eu peço a Deus, pode me dar visões abertas. Eu ainda não tive esse privilégio de ter uma visão aberta. Estou aqui pregando e de repente ver o telhado abrindo e a glória de Deus ou um anjo ali. O pastor Joel já teve, ele conta essa experiência. Ele teve uma visão aberta, ele enxergou algo ali espiritual. Então, são experiências de um nível, vamos dizer assim, mais alto, de revelação. Visitações angelicais, né, onde um anjo vem. A Bíblia está repleta de exemplos disso. E Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele pode fazer. O problema é que nós estamos distraídos demais. Nós estamos distraídos demais com as coisas deste mundo e perdemos as coisas espirituais. Deixa eu te dar um exemplo, né, uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso. Havia uma igreja que foi buscar, lá no meio de uma tribo indígena, um missionário que estava lá, que era um índio, mas que se tornou um missionário, né? Foi alcançado por Deus, enfim, estava lá. Aí levaram ele para testemunhar, lá no centro de Nova York, coração Manhattan, coração econômico do mundo, né? Financeiro do mundo. Aí, quando eles estavam andando nas ruas de Manhattan, aquele missionário que era índio, ele para e fala para o pastor que estava acompanhando: espera um pouquinho. Ele falou: o que aconteceu? Eu estou ouvindo um negócio aqui. Aí ele pegou, foi até um canteirinho, abriu assim aquele jardim, mostrou para o pastor: olha aqui, ó, que coisa linda, um grilo cantando. O pastor olhou assim e falou: como que você deu conta de ouvir um grilo cantando no meio de tanto barulho aqui desta cidade? Buzina para todo lado, sirene, gente conversando, carros acelerando, é ensurdecedor ali em Manhattan, e ele conseguiu ouvir um grilo cantando. Como que se deu conta? Aí aquele índio falou: não, quer ver por que eu consigo ouvir? Você também ouve, quer ver? Ó? As pessoas que estão aqui também ouvem. Você tem algumas moedas aí? Ele falou: tem. Pegou umas 5 moedas, preste atenção, soltou as moedas. Bateu no chão, plim, 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 plim. Todo mundo ao redor. Caiu dinheiro aqui. Caiu dinheiro. Todo mundo estava conectado no quê? No dinheiro. Uma moedinha cai no chão, todo mundo escuta. Mas um grilo, a pessoa está desconectada com a natureza. Ela não ouve. Mas a sua conexão com o dinheiro faz com que ela ouça, no meio de tanto barulho, uma moedinha cair no chão. É essa a diferença que nós precisamos buscar. Estarmos tão conectados com Deus, que pode ter o barulho que for neste mundo, a gente vai ouvir a voz de Deus. Amém? Então, olha lá, visitações angelicais, visitações do Senhor, sonhos com muita nitidez, êxtase, né, quando a pessoa é tomada, ser tomado no Espírito ou outras experiências proféticas. Tudo isso é Bíblia, a Bíblia mostra e que pode acontecer. Então, são níveis de revelação. Muito bem, o que nós vamos aqui estudar mais é essa questão das impressões proféticas. Né? Impressões proféticas. As impressões proféticas constituem a forma mais simples de uma, pequenininha a letra, né, gente? Mas vocês vão acompanhando aí, de uma revelação profética. Quase todos os cristãos estão ouvindo Deus falar através das impressões. Todo cristão que tem o Espírito Santo, todo cristão que recebeu Jesus como seu Salvador e tem o Espírito Santo ele está lá, gerando algum tipo de comunicação, e às vezes essas comunicações são impressões que existem de você. Todos, Deus está o tempo todo querendo falar. Vamos ver alguns exemplos de impressões, né, proféticas encontradas na própria Bíblia. Né? A Bíblia possui vários exemplos.
Atos capítulo 14, verso 9. Paulo percebeu que um certo homem que era paralítico desde o nascimento tinha fé para ser curado. E quando Paulo agiu conforme a sua impressão, o paralítico foi curado de forma impressionante. Paulo estava passando, viu um paralítico e ele teve um sentimento. Ele não chegou lá, olha, Deus, ouviu uma voz aqui, sim, Senhor, amém, estou te ouvindo, Deus. Não foi isso, né? Ele sentiu no seu espírito uma impressão. Espera aí, pode ser curado, esse homem aí, Deus quer curá-lo, vou ministrar sobre a vida dele. Uma impressão. Foi lá, orou e ele foi curado. Impressões que o Espírito Santo vai gerando dentro de você, né? Sabe, irmãos, eu já tive oportunidades assim, estava num café do hotel, e ali, tomando aquele café, o Espírito Santo começa a mexer comigo, questão das pessoas que estavam ali servindo, aquelas moças que estavam ali servindo e arrumando as mesas. E, de repente, foi Deus, o que o Senhor quer falar com essa pessoa? O que o Senhor deseja? Aí, quando ela chegou na minha mesa para recolher ali os pratinhos, ela lançou uma palavra, eu falei, esse é o gancho que eu tenho. Eu entrei com a palavra de Deus e fui indo até que pude orar por ela. Deus tinha algo para a vida daquela atendente, mas se nós não estivermos alinhados com Deus, a gente toma o café, vai embora, cumpre os compromissos, mas o tempo todo existem pessoas ao teu redor que Deus quer te usar. Você é a resposta de Deus para muitas pessoas que estão clamando por um milagre. Você é a resposta, se você se deixar Deus te usar. Amém? Então esse é um exemplo. Outro exemplo foi quando Paulo teve uma impressão profética. Olha, interessante isso, mas foi uma impressão, né? Quando ele foi levado, né, para Roma para ser julgado, está lá em Atos 27, verso 10, ele disse assim, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também das nossas vidas. Ele não chegou e falou assim, olha, Deus mandou eu dizer. Não foi isso que ele fez. Assim diz o Senhor, vai ter prejuízo nessa viagem. Não foi isso. O que ele falou? Olha, senhores, estou sentindo. Estou tendo um sentimento, estou tendo aqui uma impressão no meu espírito. Sabe, irmãos, isso é algo muito forte e que Deus quer se manifestar assim nas nossas vidas. É uma impressão, estou sentindo isso. É assim que Deus fala conosco, através de impressões proféticas. Vamos continuar. Deus faz com que sintamos... Então, a primeira coisa é esse sentimento no seu espírito. Outro tipo de impressões proféticas, né? Ele vai colocando algumas. Deus faz com que sintamos em nosso corpo, por exemplo, uma sensação ou impressão que revela, né, o ferimento ou a enfermidade de alguém. Existem casos, se você se deixar Deus falar com você, quando você estiver perto de alguém, você vai sentir no seu corpo o que aquela pessoa está passando. Às vezes, aquela pessoa está com uma dor em algum lugar, você vai sentir, que dor é essa? O que está acontecendo? Se você não entender, você fala, está repreendido em nome de... hora de você mesmo. Mas, às vezes, Deus está te mostrando que aquela pessoa que está ali contigo, ela está passando por uma enfermidade e que é para você orar por ela. Você sente, às vezes, algo no seu próprio corpo, né? Um ferimento, uma enfermidade. Quando estamos orando pela pessoa, pode ocorrer de sentirmos em nosso corpo um sentimento fora do comum, que não sentimos antes de começarmos a orar. Este é o caso que Deus está nos mostrando uma necessidade, uma situação específica que necessita de cura. Deus mostra no seu próprio corpo. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Aquela mulher hemorrágica foi por trás e tocou nos vestidos ali, na ponta das vestes de Jesus. Jesus parou e falou, epa, aconteceu algo. Como assim? Eu senti aqui no meu corpo. Olha aqui,
essa impressão profética, sentindo algo no seu próprio corpo físico. Eu senti aqui, de mim saiu algo. Então, algo aconteceu aqui. Quem foi curado aqui, se manifeste aí. Uma impressão no seu próprio corpo, né? Quem me tocou? A palavra traduzida por sentir, quando Jesus disse o sentir do meu corpo saiu de virtude, significa saber mediante a um sentimento. É um sentimento que você teve que se torna uma impressão profética para que você possa abençoar alguém que está ao seu redor. E por último, né, nessa questão das impressões proféticas, muitas vezes Deus também pode fazer que sintamos na nossa alma o que uma outra pessoa está sentindo. Podemos sentir um pesar, uma tristeza ao orarmos por alguém. Esta aqui é mais comum. Eu creio que muitos aqui já tiveram isso. Você está perto de alguém, ou você está orando com alguém, aí você sente uma tristeza, você sente vontade de chorar, você sente algo diferente. É Deus te dando uma impressão profética, te direcionando para você orar de uma forma mais específica para aquela vida. Então, esses sentimentos, seja na parte física, como nós falamos, às vezes uma dor, alguma coisa assim, ou também na área emocional, você sente algo, você sente uma tristeza, sente algum sentimento ali diferente, quando você está orando por alguém. É Deus te dando impressões proféticas para que você possa, de uma forma mais objetiva, orar pela pessoa. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Deixa eu te falar um negócio. Provavelmente, não tenho certeza, mas amanhã, depois de amanhã, domingo, no outro domingo, a missionária Heloísa e o seu esposo Richard, que são um casal de missionários, né? Eles são muito usados por Deus, eles mergulham nessa questão do profético. Eles vão estar pregando aqui no domingo e ministrando aqui no culto de domingo à noite. Desse domingo agora no outro. Já está combinado com eles. E eu pedi, ainda não é certo, mas eu pedi, porque ela me falou assim, pastor, a gente vai orar pelo povo e às vezes a gente não consegue, porque é muita gente para orar. A gente precisaria ter uma equipe maior para orar. Eu falei, nós temos, os nossos intercessores, a Agape, nós estamos aqui estudando sexta-noite sobre isso. Então, eu pedi para ela vir na sexta que vem. Ela falou, pastor, eu estou a olhar minha agenda, não sei se eu consigo. Eu pedi para ela vir na sexta que vem aqui, para trazer uma palavra de treinamento e onde nós iremos ser essa equipe para ajudá-la na ministração de domingo. Amém? Colocar em prática aí em nome de Jesus. Vamos ver, né? Se der certo dela vir na sexta, mas de qualquer forma, clama a Deus aí, se consagra, que no domingo vai ser um culto abençoadíssimo aqui. Domingo agora vai ser tremendo, porque nós vamos pregar sobre atraídos pelo fogo, né? Estamos a tema em chamas, mas no outro domingo vamos receber esse casal que é maravilhoso. Vamos seguir. Pastor, e aí, tudo isso, como que a gente faz? Vamos colocar em prática? Sim, vamos colocar em prática. Deus deseja que possamos viver esse mover profético que a gente está dizendo. Mas tudo tem que ter sabedoria e equilíbrio. Tudo, né? Por quê? Mesmo sabendo que Deus fala desses modos que eu disse, temos que reconhecer uma verdade, que é necessário ter muita disciplina e sabedoria para discernir com precisão a voz de Deus falando em nossos sentimentos, porque também pode alguma coisa não prover de Deus, ser meramente humano, da carne. Então, sempre agindo. Por isso que eu disse e repito, ninguém está aqui sendo preparado para virar um profeta e botar a mão na cabeça das pessoas e sair profetizando. Olha, você vai casar com a minha filha. As minhas filhas já estão caminho, já estão tudo para casar já, né? Mas aquele pai desesperado, né, que é doido para ver as filhas casar, começa a profetizar, você vai casar com as minhas filhas. Não é assim que funciona. Não é esse tipo aí. Nós queremos nos mover nisso que a gente está falando. Já que entrei nessa brincadeira,
só para descontrair, né? Diz que tinha um obreiro numa igreja que era solteiro, né? Um obreiro bonitinho, solteiro, novinho, jovem. Aí as irmãzinhas da igreja solteiras ficavam tudo doidas, né? querendo ver se ele escolhesse alguma das irmãs lá, né? Aí um dia, né, estava lá o obreiro, lá na frente, antes de começar o culto, de joelho, orando. Aí a irmãzinha chegou e falou, hoje é meu dia, né? Aí chegou lá, pertinho dele, ajoelhou e começou a orar assim: tu me amas, tu me cantas, tu me levas. Tu me amas, tu me cantas, tu me levas. Aí o obreiro olhou assim, o que é isso? Aí ele olhou, viu que era aquela irmãzinha, era feinha, coitada, né? Ele falou, e agora? Aí ele falou, vou entrar no clima, ripa lá para trás. Ai, não é esse tipo de profecia não, viu? Só para brincar, descontrair. Isso não está no livro não, viu? Sabedoria e equilíbrio. Para nos resguardar desse perigo, temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração. Temos que esconder, sabe? A gente tem que pegar a palavra de Deus e ser a nossa base, ser o nosso alimento. Ao fazermos isso, os pensamentos e as emoções do nosso coração serão discernidos. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sabe, a pessoa que decide a viver desta forma, ela precisa ser apaixonada pela palavra. Ela precisa meditar na palavra de dia e de noite. Ela precisa ter a palavra constantemente no seu coração. Se conhecermos a palavra de Deus e julgarmos nossos sentimentos através dela, saberemos os discernimentos que provêm da nossa alma em relação do que está vindo da nossa alma por parte do Espírito de Deus. A própria palavra vai fazer essa divisão, separar o que é da sua própria carne, o que é de Deus. Então, sabedoria e equilíbrio. Vamos falar então agora, como eu disse, é muita coisa. Aqui, gente, eu não peguei nem metade do capítulo, eu não vou estudar a outra metade, que vai falar sobre sonhos, visões, um monte de coisa, que às vezes muita gente tem curiosidade, mas o que significa sonhos, como que Deus fala através disso? No livro está lá. Eu te indico, baixe o livro e leia esse capítulo que é precioso. Então, vamos lá, eu tive que pegar alguns pontos aqui. Pode passar para o próximo slide. A voz do Senhor. Como que Deus fala? Como que é a voz de Deus? Primeiro, sussurros suaves de Deus. Esse é o nível de revelação talvez mais baixo para a maioria das pessoas, onde você vai ouvir, como eu disse, essa impressão, é uma voz suave, meiga, que fica ali falando dentro do seu coração. Eu tenho comigo, né, eu escrevi um dos meus livros sobre isso, que quando Deus sussurra, é porque Ele está te chamando para mais perto. Não é? Quando você vai sussurrar algo para alguém, você chega pertinho, deixa eu te falar um negócio aqui, é isso aí. É porque Ele quer que você se aproxime. Na verdade, a intensidade da voz depende da sua distância, relativa à sua distância. Eu já preguei aqui, né, sobre as cataratas de Foz do Iguaçu. Você está longe delas, quilômetros, você ouve aquele barulho de água caindo. Quem já foi lá sabe. Você ouve, barulho de água caindo. Mas é aquele barulho baixinho, que você tem que prestar atenção para ouvir, porque você está longe dela. Mas quando você chega lá no nível mais próximo da queda de água das cataratas, que você está naquela pontezinha e vai lá pertinho, eu estava com meu irmão, o pastor Felipe, eu gritava, vamos sair daqui, estou ficando todo molhado. Ele, quê? A gente não conseguia conversar de tão alto que era o barulho das águas caindo. O que fez a diferença do volume de som das águas?
a distância que eu estava das águas. O que vai fazer a diferença de um sussurro, de uma voz forte? A distância que estamos, né, de Deus, da presença de Deus. Então, os sussurros, Deus, ele fala, às vezes, de forma suave. Segundo, voz de Deus audível em nosso interior. Existem momentos, eu creio que aqui muitos já tiveram alguma experiência assim. Você ouve lá no seu interior, como se fosse uma voz dentro de você dizendo: não faça isso, ou faça isso, ou vá por esse caminho, como se fosse uma voz falando com você. São modos que Deus fala. E por último, a voz audível de Deus. Quando você... Isso aqui, gente, é violento. E aqui eu tive já a grata oportunidade de Deus de poder ouvir a voz audível de Deus. Eu estava num período de oração, de intercessão, quando... E é exatamente como ele escreve no livro. Você não tem dúvida, porque a voz de Deus, ela preenche todo o teu ser. É como se a sua mente fosse totalmente tomada por aquilo. Eu estava ali e, de repente, como se houvesse um buraco na minha mente, porque não existe vazio na nossa mente. Você para de pensar aí. Você pensa que vai parar de pensar, você nunca para de pensar. A sua mente está sempre pensando em algo, né? Se você tentar parar de pensar, você está pensando em parar de pensar. E vai ficar nesse negócio aí. A nossa mente nunca para. Mas nessa hora, de repente, fez assim, ó, deu um buraco. Aí entrou a voz de Deus falando comigo. Pequena frase, mas foi o suficiente. Nunca mais esqueci aquela voz. É algo que toma o teu ser por completo. É o que ele diz ali, a voz audível é difícil de descrever. Podemos dizer que você apenas acha que ouviu Deus falando audivelmente, então isso não aconteceu, se você acha. Que quando ele fala dessa forma, todo pensamento e toda dúvida desaparece. Deus, ele pode e quer falar conosco. Então são aí as vozes. E para encerrar, chaves para ouvir a voz de Deus. Pastor, eu quero, o que eu preciso fazer? Eu quero ter essa sensibilidade, eu quero ouvir a voz de Deus. Primeiro, viva na presença do Senhor. Lembra do que nós falamos ali do pastor Denardi e tantos outros exemplos de pastores? A própria Aimee Semple McPherson, a nossa fundadora, ela dizia que ela não passava mais de 5 minutos sem orar. No máximo 5 minutos que ela ficava sem pensar em Deus. Depois ela já voltava com a sua mente voltada para Deus. Viva na presença de Deus, porque estar na presença de Deus não é algo exclusivo para um culto. Tem que ser uma vida, 24 horas, é o tempo todo na presença de Deus. Segunda chave, concentre-se nos propósitos do Senhor. Ok, queremos ouvir a voz de Deus, mas entenda que Deus, ele vai falar aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que é o propósito dEle, e não os nossos. Às vezes a gente não consegue ouvir porque a gente está tão desalinhado com Deus, que Deus fala, não, sobre isso aí eu não tenho nada para falar, isso aí é coisa da sua cabeça, isso é coisa que você quer fazer sozinho, eu não estou nisso aí, eu não vou conversar porque eu não estou nisso aí, eu não estou nesse teu propósito. Então você tem que se inteirar do que é o propósito do Senhor, o que Deus está fazendo, e caminhar, cooperando com o que Deus está fazendo. Terceiro, peça a Deus, sempre, esteja em oração. Deus, eu quero ouvir tua voz. Deus, eu quero estar pertinho. Deus, eu preciso, eu não posso passar, né, nem um minuto sem sentir a tua presença. Viva com esse desejo no seu coração de ver, né, a presença, de ouvir a sua voz. Tem várias referências aí, ó. No de cima, Amós 3,7, né? Diz que ele nada fará sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. É Amós 3,7. Peça a Deus sempre, Lucas 12:32, né? Onde você pede para que o reino de Deus se manifeste. Então, são princípios aí. Quarta chave,
cresça em amor para com os outros. Nós já tratamos aqui sobre o ministério profético. E o ministério profético, ele existe por causa dos outros e não por causa de você. Para abençoar os outros, para ter uma palavra para os outros, para ser uma bênção na vida dos outros. Tudo, inclusive a nossa oração, se ela tiver um fim em você mesmo, é uma oração que não é ouvida por Deus. Você sabia disso? Tiago diz que orais e não recebeste porque estão orando, estão pedindo mal, estão pedindo para o seu próprio deleite. Tudo que eu peço a Deus, toda a minha oração não pode ter um fim em mim, tem que ser para abençoar o próximo. Ah, pastor, mas eu estou orando lá pela minha empresa, eu estou orando pela minha vida financeira, então o fim é em mim. Não, eu quero prosperar porque eu quero poder abençoar outras vidas. Eu quero que lá no meu trabalho, a minha empresa prospere, porque eu quero ser bênção na vida dos outros. Seja qual for o teu trabalho. Está aqui a irmã Eliane, por exemplo, que trabalha, tem uma lavanderia. Aí você fala, ah, pastor, mas e aí? Uai, não tem coisa melhor do que dormir com um lençol cheiroso, um cobertor cheiroso. Ela está abençoando vidas quando está lavando roupa. Então, quando muda, não, eu vou trabalhar aqui porque eu tenho que ganhar dinheiro. Deus me abençoe, eu quero ganhar dinheiro. Deus me abençoe porque eu quero ser bênção na vida dos outros. O dinheiro vai ser uma consequência. Eu quero dar o melhor, eu quero que a pessoa tenha uma noite gostosa, descanse nessa coberta, nesse cobertor, nesse lençol, nessa fronha. E por que não até orando, né, Eliane? Vai orando, ó Deus, quando a pessoa deitar aqui, eu abençoo quem estiver deitando aqui nessa roupa, ou estiver usando essa roupa. O fim não é mais ela, o fim agora é o próximo. Isso serve para qualquer área aqui, qualquer área. Então, a chave é: cresça em amor pelos outros. Os dons espirituais não são dados para que seja para nós mesmos, mas para abençoar o próximo. Faça uma verificação de si mesmo. Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E às vezes a pessoa está ali querendo tanto falar para os outros e não percebe que ela está precisando. Ela precisa. Todos os dias eu peço, Deus, eu preciso. Fala comigo. Usa pessoas, usa situações. Porque Deus, como eu disse, Ele pode usar livros, Ele pode usar pessoas que nem são crentes para falar algo com você. Ele pode usar situações. Eu já contei aqui, o pastor Will sempre dá risada quando eu conto isso. Estava indo lá para a chácara da igreja, olhando os passarinhos voando, aquelas aves, e elas estavam bonitas voando, assim, todas juntinhas, e virava para cá. Eu fiquei dirigindo e olhando, falei, gente, que bonito. Aí eu falei assim, ah, Deus, que bom seria se a igreja fosse assim, ó Deus. A gente dá um comando, gente, todo mundo na sexta-feira. Aí todo mundo, gente, todo mundo no PG, toda a igreja vai junto. Aí quando eu estava ali, Deus, como eu queria que a igreja fosse igual esse bando de aves. Aí na mesma hora que eu falei isso, as aves viraram para um lado e umas 3 seguiu reto. Aí as 3 saíram, daqui a pouco acho que elas perceberam que elas saíram do bando, elas viraram e foram atrás assim. Eu falei, Deus, amém, ouvi, entendi a mensagem. Deus fala através das aves, Deus fala através da natureza, Deus fala, é estarmos alinhados, né? E por último, torne-se um apaixonado da palavra de Deus escrita, a Bíblia, porque a maior revelação está aqui. Tudo que a gente possa receber de Deus é apenas uma confirmação do que Ele já falou aqui. Nada vai contra ou a mais do que está escrito aqui.
Você precisa amar a palavra de Deus, ser apaixonado e mergulhar e desejar mais do que a comida que você come. Você precisa desejar pela presença e pela palavra. Amém? Aleluia, Deus. Vem, Senhor, com a tua presença. Te dou liberdade agora. Se você quiser ficar de pé um pouquinho, se quiser ajoelhar, se quiser ficar sentado, se quiser até orar com alguém agora, faça isso. Ou se você precisa de oração, se você precisa que alguém ore com você, você pode chegar até alguém e falar assim: olha, me ajuda aqui, pode orar um pouquinho comigo aqui, e essa pessoa vai orar com você. Vamos orar? Te dou essa liberdade em nome de Jesus. Nós falamos sobre impressões proféticas, e Deus pode agora se manifestar assim, talvez uma palavra, talvez um sentimento, talvez algo que você sinta no seu próprio corpo, talvez um sentimento que te tome agora com uma dor, ou com uma tristeza, ou com uma alegria, ou enfim, esteja sensível naquilo que Deus está mostrando e falando. Porque não pessoas aqui possam ter visões abertas, ou até mesmo ouvir a voz de Deus de uma forma que audível. Deus, estamos aqui porque queremos ouvir, queremos ter essa sensibilidade. Eu queria convidar para vir aqui na frente pessoas que estão necessitando de algo, há um desejo, há uma necessidade. Talvez seja essa necessidade espiritual, como estamos falando, de desejar mais de Deus, ou até mesmo uma necessidade física, seja de enfermidade, ou alguma situação que você está passando, que você precisa de uma intervenção divina, você precisa de um toque de Deus, você precisa de um milagre de Deus. Eu queria convidar você que tem isso dentro de você, uma necessidade, algo que você precisa de uma resposta, de um direcionamento de Deus, para vir aqui na frente.
nós queremos orar com você e pedir que Deus esteja revelando e trazendo essa resposta para a tua vida. Corre aqui para frente, você que está nessa situação, você que precisa disso, corre aqui na frente. Você que precisa de uma intervenção, de uma resposta, fica aqui, ó, por favor, ó. Dá um jeito de descer aqui. Isso, vem cá, quem precisa? Glória a Deus. Pode ficar aqui nesse. Vem um pouquinho mais para cá, só por favor. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Isto. Agora você que vai ficar aí nos bancos, eu queria que você ficasse ao redor dessas pessoas aqui e que nós pudéssemos agora liberar palavras de vitórias para essas vidas em nome de Jesus. Todos que estão nas cadeiras, para cá, vem aqui ao redor delas e começa a interceder por elas. Pode vir aqui do lado da frente, ó, vamos fazer uma roda, vem para cá, ó, vamos fazer um círculo aqui ao redor deles. Aqui, ó, pode ir fechando aqui, isto, me ajuda aí em oração, pode vir, pastor Wilson, vem lá, vamos fazer um círculo aqui, isso, vem para cá, ali, isto, vai orando aí em nome de Jesus, vai orando, você que tem essa busca de algo, começa a colocar diante de Deus, e você que está aqui me ajudando, você que está aqui intercedendo, eu quero que você comece a orar, comece a estender as suas mãos em direção a essas vidas e comece a declarar a vitória e a bênção, comece a interceder por elas. Deus amado, há uma necessidade aqui, Deus. Pessoas vieram aqui, Senhor, precisando de uma resposta, de um milagre, ó Deus. E o Senhor é o Deus que tem a resposta. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus que pode mudar a história. O Senhor é o Deus que pode fazer o impossível se tornar realidade, porque o Senhor é um Deus de milagres. Por isso, ó Pai, nós liberamos palavras de vitória. Liberamos palavras, Senhor, de vitória para essas vidas que aqui precisam de um milagre. Eu gostaria que você que está aqui ao redor dela, você que está intercedendo, que deixe agora o Espírito Santo te direcionar para que você vá até uma dessas pessoas que estão aqui no meio e ore por ela agora em nome de Jesus. Todos, né, vamos orar, talvez até mais de uma, né, para que todos recebam ali a oração. A palavra de Deus nos fala sobre orar um pelos outros, e é o que nós vamos fazer, né? Não precisa necessariamente um pastor orar, mas orar um pelos outros. Venha e ore agora, nos ajude em oração em nome de Jesus.